E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho. Vitor Fontana em mais um Teologia Cast! E hoje falando de um assunto que é muito legal, muito importante pra gente. Para quem gosta de uma boa leitura. E pra quem não gosta, quem sabe começar. É isso aí. Os 7 melhores autores da editora Ultimato. Eu não sei se são 7 melhores, mas são 7 autores que a gente acha que você deveria conhecer. Talvez você já conheça, mas vale a pena dar uma olhada ali no site da editora Ultimato, navegar por esses autores, conhecer esses livros e vamos... Isso aí, roda a vinheta, macaco. Bom, galera, por que a gente quis fazer essa lista aí de top 7 aí? Porque a gente tá sem pauta e precisamos bolar alguma coisa. Não é verdade. Então, o que é? Porque a gente queria realmente recomendar. A editora Ultimato é uma das melhores editoras do Brasil. E depois que ela adquiriu os livros da ABU, ficou top pra caramba. Editora Ultimato, literatura cristã, você vai estar adquirindo conteúdo de boa qualidade. Para quem gosta de conteúdo, editora Ultimato... E ela sabe mesclar muito bem com teologia, mas sem perder a prática, né? Sem perder essa aterrizada. A leitura da realidade na qual a gente está inserido. É isso aí. Então a gente vai aí para os 7 autores que mexem com a gente sempre lê, e a gente quer recomendar 7 livros dos 7 autores. Isso, são 7 autores que você deveria conhecer, se você já não conhece, e que nos tocam bastante. Então, podemos ir? Vamos. Número 7! Vamos lá. Robinson Cavalcante. Saudoso Robinson Cavalcante. Você conheceu ao vivo? Não conheci, cara, infelizmente. Eu tive o privilégio na África do Sul, no Congresso de Lausanne 3, voltar da África do Sul do lado dele, a gente conversou no avião, e assim, ouvi-lo lá. Eu tive que ir para a África do Sul para ouvir uma palestra ao vivo do Robinson Cavalcante. É espetacular, ele tem vários livros que mudou, assim... rumo de muita gente. Meu pai fala que um livro dele, agora eu não lembro qual que é, sobre sexo, lembro que o tema era sexo. Sexualidade. E falou que mudou a vida do meu pai. Eu acho que o Robinson Cavalcante marcou muita gente por ser uma liderança na igreja anglicana, de cabeça muito aberta, mas afirmando com muita seriedade, mas com muita tolerância e com um jeito muito fraternal, afirmando a verdade bíblica a respeito da sexualidade. Então, mas o livro que eu gostaria de indicar não é esse. Não, tem muitos que daria para indicar do Robson. Tem muitos. Muitos mesmo. Assim. Aqui pela editora Ultimato você pode conferir Cristianismo e Política. Eu acho que é muito atual. Eu acho que é um best-seller aí que deveria estar. Esse livro mexeu muito com o meu ver de política. Assim. Uma das palestras que ele fez sobre esse livro mexeu muito comigo, e até hoje, muito que eu sei de política, são as duas referências sobre política e cristianismo, é ele e o Paul Freston, né? Então, assim... Brasileiros. Brasileiros, Então, assim, vale muito a pena. Pega esse livro, a gente tem o link, tudo a gente colocou um link mais fácil para você, de repente, você pelo Dia dos Pais, ou sei lá o que, não sei se já passou. Vai saber. De repente você quer montar uma coleção já, começando sua biblioteca, comece com os nossos livros, que eu acho que vale a pena. Vale a pena. Número 6? Número 6! Mais uma influência política importante. Quem? Mas agora um pouco mais conservador. Para quem gosta de uma coisa um pouco mais conservadora, mas muito agudo na crítica, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, teólogo importantíssimo, presbiteriano. Francis Schaeffer, presbiteriano, uma grande voz afirmando a ortodoxia no século XX, fundador do L'Abri. Né? Para quem gosta do L'Abri aqui no Brasil, Guilherme Carvalho e tal, Francis Schaeffer é uma grande referência, intelectualíssimo, e piedoso, né? Um intelectual piedoso. Às vezes vê isso, né? Mas tá lá. Assim, vale a pena. E qual livro a gente destacou? Francis Schaeffer. A Morte da Razão é livro para quem está querendo pensar, para quem está disposto aí a queimar uns neurônios. E vale a pena. Francis Schaeffer. Tá aqui, tem aqui. Tem aqui no estante em algum lugar. Acho que todos esses aí que tem aqui. Tem aqui no estante em algum lugar. Vale a pena. Pode. Assim, esses autores que a gente tá falando, a gente tá dando uma porta de entrada.
Mas depois você vai embora. Você vai ler a sinopse, dá uma olhadinha. A gente está dando até referências aqui, né? Então, quando a gente falou do Robinson, a gente deu uma dica de um outro parecido. Isso. Aqui no Brasil, Francis Schaeffer, se você quiser ler um pouquinho do Guilherme de Carvalho, muito influenciado pelo Schaeffer, dá uma olhada. Ele tava na nossa música brasileira. O Guilherme. Isso, o Guilherme. O Guilherme Deixa claro. Eu vi ele no A gente ainda não faz psicografia. Isso faz. Top 5! 5 eu acho que conversa muito mais com você do que comigo, conversa comigo também. A gente conversa com Marcos Almeida, não? Palavra antiga. Eu leio Huck Mark. Uma fera, hein, velho? Chegou até nós, eu acho que Huckmacher. O Marcos Almeida trouxe assim, a música do... Popularizou o Huckmacher, que deveria ser um livro popularizado mesmo, porque ele vai falar sobre isso, sobre essa cultura, a arte moderna. Como é que é o nome do livro? O nome do livro é A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Huckmacher, acho que talvez o maior crítico cultural cristão do século XX, Hans Huckmacher. Né? Você sabia que o Marcos Almeida pôde conhecer a filha do Huckmacher por causa dessa música? Eu não sabia disso daí, cara. Ele conheceu. Porque, ele trouxe o nome. Realmente, hoje todo mundo, pelo menos foi curioso para saber o que era o Huckmacher. O que é esse negócio de O Huckmacher vai trazer muito sobre o porquê da arte, né? Se é necessário ter um porquê na arte e tudo mais. E toda essa aberração que a gente vê na cultura gospel seria assim, bem resolvida ou parcialmente resolvida se esses caras lessem Huckmacher. Pois é. Número 4! E no nosso número 4, eu acho que também é uma referência mais pra você do que pra mim. Historicamente faz mais sentido na tua vida do que na minha. Embora eu admire bastante. Quem? O nosso amigo assim, teologia latino-americana. René Padilha, eu acho que assim, por muito tempo a gente achava que coisa boa só vinha da Europa ou dos Estados Unidos, mais da Europa, mas aí a gente começou a ver que os teólogos latino-americanos começaram realmente a escrever teologia com qualidade, coisa muito mais perto da nossa realidade, né? Tem muitos, eu acho que a gente escolheu um da editora Ultimato, para representar os outros, René Padilha. René Padilha, acho que nessa mesma, debaixo desse guarda-chuva tem Samuel Escobar, acho que talvez seja o segundo grande nome, né, dessa tradição. Tem gente fera por aí na editora Ultimato, mas assim, o René Padilha tem o que é a missão integral, que eu acho que no meio de tanta baboseira que falam da missão integral, se você quer ler alguma coisa que realmente é da missão integral, não vai ler um puritano falando de missão integral, não vai ler um doido esquizofrênico falando de missão integral. Deixando claro que o doido esquizofrênico não é o puritano, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Puritanos geralmente são sérios. Esquizofrênicos geralmente não tem igreja, são severos demais. E aí você vai querer ler... E nem todo mundo que não tem igreja também é doido. Tem gente que não tem igreja e é legal. Gente legal, Então, tá politicamente correto você... Não existe... Bom, quer entender sobre missão integral pra valer, lê o livro... Nem que seja para discordar, lê o que é a missão integral do René Padilha, porque aí você vai discordar do que de fato é missão integral e não do que dizem ser. Exatamente. Então, vale a pena conhecer. O tema é polêmico, o tema é atual. Atual é muito menos polêmico do que deveria ser. Do que deveria ser. É muito mais parecido do Evangelho do que muitos dizem. Mas tá aí. Esse é o nosso top 4, então podemos ir pro... Top 3. Cara, olha, se fosse na ordem, eu diria pra você que pra mim, ele deveria ser o primeiro da lista. Cara, ele deveria ser o primeiro, mas assim... eu tô dizendo pra mim. Eu sei, eu vou falar porque pra mim. Pra mim é por questão de afinidade. Eu não gosto de ler calhamaço. Eu sou preguiçoso. Livrão, aqueles livrão, assim, calhamaço. E ele lança, assim, ele lança um livro de 800 páginas. Pessoas como você, assim, acaba limitando. Quando ele lança um livro de 300, dá pra encarar. Mudou sua vida? É muito bom, cara. Mudou sua vida? Surpreendido pela esperança, mudou. Então, gente, surpreendido pela esperança, Nicholas Thomas Wright. N.T. Wright. Cara, assim, maior biblista do mundo atual. Novo Testamento é com o cara. Eu preciso contar uma história.
Pode eu, falar. eu fui para um congresso nos Estados Unidos Ah, eu chamado sei The disso Just aí. Conference. Eu fui convidado, então levantei recursos, fui lá passar essa semana. E um dos preletores era o N.T. Wright. Cara, ele tava muito empolgado, velho. E aí eu levei meus livros, eu pesei minha mala para levar os livros do N.T. Wright. Falei, eu vou ficar 3 horas, 4 horas numa fila, fanboy. Aí Fanboy. eu quero assinatura e uma fotinho com ele. Mas, cara, aí cheguei lá e o congresso foi maravilhoso. O melhor congresso que eu já fui. The Just Conference. Mas ele tava No telão, né? telão. Putz, Ele tava que no decepção. telão, ele não tava lá pessoalmente. Que decepção. Ô, gente. Mas aprendi. Mas, olha, sinceramente, N.T. Wright vale a pena. Ó, tem outro livro saindo demais. que não tá na Ultimato, mas Sur- vale a pena. Surpreendido pela escritura? É. Eu acho Vale- que é da Ultimato, não é? Não sei. Eu acho que é. Ó, agora a gente tá desatualizado, mas... Mas tá pra sair. É porque quando a gente gravou esse vídeo, realmente eu soube um dia antes. Então, surpreendido pela escritura... Mas o daqui de baixo, começa pela esperança, que eu acho que, Surpreendido pela escritura... cara, vai abrir muito sua mente sobre escatologia, cara. Tanta bobeira que os Cara, caras e é falam. escatologia Sabe aquela- acessível. Isso sabe- que é mais legal. É. Não Sabe é- aquele vídeo que vocês estavam querendo que a gente faça, que um dia a gente vai fazer, sobre deixados pra trás? Cara, se você ler esse livro... Não você- precisa do nosso Você vídeo. não precisa do nosso Cara, o que é o nosso vídeo? Perto do que é Surpreendido pela Esperança do Nicholas você Thomas Wright. Ou, se você quiser, o Calhamaço, eu também indico. Não tá no Ultimato. É. Não tá no Ultimato, saiu pela Academia Cristã, mas é a ressurreição do Filho de Deus. Aí sim, cara, é mil páginas. É o Aí pai. eu peço o resumo do... É o pai do Surpreendido pela Esperança. Cara, se afunda no livro. Surpreendido da Esperança é tão bom que eu tô pegando um capítulo, provavelmente vou fazer um Luitério, cara. É muito bom, velho. É bom demais, muito né? bom, muito É bom. bom demais. Mas, Top 2! top 2, talvez, eu acho que o mais influente Nossa. dessa lista pra cultura evangelical. Também tem uma história. Que assim, ó, agora eu vou falar. Eu também tenho uma história pra contar. Eu vou falar Fala sobre a sua influência. da minha influência, cara. Eu acho o seguinte, cara. Esse cara, ele é o resumo do que ser evangélico deveria ser. Na minha opinião, ser evangélico deveria ser... Eu diria mais, se você só vai comprar um livro, você fala assim, pô, Marcos, eu não conheço todos esses autores, eu queria começar com um só, é o que eu tenho de verba para comprar, você compra aí no cartão, ou sei lá, boleto chega na tua casa, eu falo, comece com John Stott. John Stott. E a gente está indicando aqui cristianismo básico, mas sério mesmo, cara. Não, mas vale a pena. Vai no site da Ultimato, cara, Tem muito. e constrói a tua biblioteca a partir do John Stott. Isso. Porque é um intelectual. Que Mas- livro que mexeu com você? 2 deles? É que o John Stott a gente lê. Eu gosto- É o autor que eu mais li na minha vida. Eu gosto do Stott como expositor bíblico. Eu gosto de Romanos de John Stott. Então, esse era um dos... Esse é Li seguramente... todo, cabeceira. De cabo a rabo. Seguramente um dos livros que mais me influenciou é o comentário de Romanos do Stott. Mas quando eu era adolescente, meus pais tinham em casa um livro que você pode procurar no site da Ultimato, você vai encontrar, que é A Mensagem de Efésios, do Cara, Stott. também já vi. Que foi o primeiro contato que eu tive com comentário bíblico. Eu não sabia que comentário bíblico existia. Então, quando eu peguei a Mensagem de Efésios pela primeira vez na mão, foi a primeira vez que eu tive um comentário bíblico na mão. E assim, uma exposição de tal maneira profunda, mas da mesma Ele medida consegue ser simples, tão espiritual e tão simples. Tão fácil de captar. E tão relevante, que isso marcou demais para mim. Agora, Cristianismo Básico, que a gente está recomendando, também é um livro incrível, fenomenal, vale a pena. E eu diria para você, comece a montar a sua biblioteca a partir do John Stott. Vai no site da Ultimato, tem um monte de livro dele. E, cara, na boa, todos valem a pena. É impressionante. Cara, John Stott, realmente... Eu fui pra Londres, e limpa aqui que tá na sujeira. Eu fui pra Londres e eu queria... E tem a igreja que o John Stott pastoreou por décadas, que é o All Souls, né? E eu lembro que eu comprei a passagem, falei, cara, eu vou lá, eu sabia que era difícil, mas ele pregava uma vez por mês lá ainda, né? Sei. E ele morreu 2 meses antes, velho. Cara, foi complicado, assim, de novo, fanboy. Queria muito. Nosso amigo Zé Machado, que foi discipulado pessoalmente por ele, foi um privilegiado. E, número 1! Os mais importantes dali são a dupla de autores. Cara, Você
Compre, compre, compre! A gente já invita os caras, né? Compre, compre, compre! Marcos Botelho e Vitor Fontana, ontem. Cara, ontem esponja, amanhã peneira. Veja o nosso vídeo sobre ídolos, É. tá? E, cara, eu não falo que a gente idolatra esses caras, mas eu acho que, como grandes admiradores que a gente é desses sujeitos, assim, desses caras que a gente citou, o simples fato dos nossos livros, ou do nosso livro, se você tem mais um, no mesmo site que esses caras, pra mim é um privilégio. É um privilégio, é um privilégio. Assim, na verdade é humilhante. Mas Eles não deveriam fazer isso. Exatamente. Na verdade, quem Não, somos nós? Nós estamos no caras? top 1 que a gente quer vender, mas de qualidade não é a mesma coisa. Mas não passa perto. Mas olha, Mas nem de binóculo. agora às vezes você vai, a gente tá com o link aqui embaixo, porque a gente fez essa lista e conversou com a Ultimato. Então tem algumas coisas que tem desconto só pro nosso link, porque a gente conseguiu isso aqui. Então às vezes você vai lá, no site está mais caro. Então clica e faça a sua lista pelo nosso link e procure outras coisas, eu acho que é muito legal. Não deixe de curtir o vídeo, indicar para amigos que estão começando na teologia. Tem gente que tem chamado, muita gente que começou, vai estar estudando teologia, primeiro ano, vai estudar o ano que vem, e as pessoas indicam o Teologeeks. E vale a pena. Se você não espera entrar no seminário para começar a ler alguns livros, você tem que estudar antes. E esses 7 autores tem muito para acrescentar com você que está começando. Para terminar, de coração, se você já leu o nosso livro Ontem Esponja, Amanhã Peneira, o que a gente acabou de fazer aqui é ser um pouquinho peneira para vocês e escolher o que tem de melhor aí, para que você conheça. Se você já conhecia, ótimo, então vale a pena ler. Os outros autores brasileiros são muito bons da Ultimato. Também. Tem a Bráulia, tem o Ricardo Barbosa. Tem muita gente boa. Tem muita gente fera pra caramba. A gente tá querendo dizer. Timóteo Kerriker. Tudo professor meu. Timóteo Kerriker. Tem um livro desse, eu não sei se ainda tem, que era Dinheiro na Preservação. Procura lá, você vai ver. Tá bom? Não deixe de comentar aqui embaixo, ok? E curta, compartilhe, curta os nossos parceiros, Gospel e Nerd, Gospelmente Incorreto. E agora o Editor Ultimato trazendo todos esses livros. Tem piada para um programa sério como esse, sobre livro? Cara, a única piada que eu posso dizer é um cara vender Bíblia por R$900 se você pode comprar livros assim, tão bons e a piada em vez pronta. De você... É a piada pronta, a Bíblia da Vitória Financeira, perto de um treco desse. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Com R$900 você vai na site da Compra uma Bíblia de R$20, que é a Bíblia, né? E compra o resto que você gastaria com R$820 com esses livros. E vai sobrar dinheiro.